Agora nós vamos para a carta de Paulo aos Gálatas. A carta aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu. Ela que inaugura esse meio de comunicação que o apóstolo vai usar tantas vezes e que vai compor quase que metade do Novo Testamento. A gente sabe, inclusive, que essa foi uma das primeiras cartas, porque ele menciona que fazia muito pouco tempo que os Gálatas tinham sido evangelizados, já estavam se afastando do evangelho que ele tinha pregado a eles para um outro evangelho. A primeira viagem missionária, Paulo foi para a região da Galácia. A Galácia era uma região, era uma área geográfica. E talvez havia várias igrejas nessa região. Tanto é que ele fala que essa carta é para as igrejas da Galácia. Devia haver várias naquela região. A carta é uma carta que nós vamos chamar de a Carta da Graça. E vamos dividi-la e depois fazer um breve destaque. É a Carta da Graça porque esse é o assunto que ele vai tratar. Rapidamente, alguns judeus chegaram lá nessa região onde ele tinha pregado o evangelho e estavam querendo misturar lei e graça. Estavam querendo exigir que os cristãos também cumprissem a lei. Vocês vão ter Jesus, mas o cumprimento da lei. E aí Paulo vai se opor ferozmente a essa ideia. Então a divisão nossa será assim. Primeiros capítulos 1 e 2. O evangelho defendido. Ele vai mostrar as suas credenciais, sua autoridade apostólica para anunciar aquele evangelho da graça que ele tinha pregado aos Gálatas. Depois nós vamos ter o evangelho explicado, as diferenças, os contrastes e a superioridade da graça em relação à lei, capítulos 3 e 4. E depois nós vamos ver o evangelho praticado. À luz de tudo isso, a nova vida que os Gálatas tinham que ter era a vida na graça, na plenitude do Espírito. As obras da carne deveriam dar lugar ao fruto do Espírito. Então, aí estão as divisões que nós sugerimos para esta primeira carta que Paulo escreve, a carta aos Gálatas. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de perceber por que Paulo está tão indignado. Você percebe, enquanto ele está escrevendo essa carta, que ele está até meio com raiva, ele está muito incomodado. Ele não acredita, ele até fala, vocês foram fascinados, vocês foram hipnotizados por uma falsa doutrina aí. Ele fala, olha, se nós, ou se até um anjo do céu descesse e apresentasse um evangelho diferente, um outro evangelho, vocês deveriam dizer que ele é maldito, é anátema, ele está muito bravo. Por que ele está bravo? Ele está bravo porque o evangelho da graça não pode ser confundido, misturado, diminuído ou diluído. O que aquelas pessoas estavam fazendo, isso aconteceu em vários momentos. Nós vimos lá no livro de Atos que esse problema já estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Quando os gentios começaram a se converter, muitos judeus queriam que eles se adaptassem culturalmente e cerimonialmente às práticas judaicas. E Paulo e os outros apóstolos diziam, isso não é mais necessário. Não precisa mais fazer circuncisão, guardar dias, etc. Isso já passou. O período da lei já foi cumprido. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. E debaixo dessa graça não há mais a necessidade de cumprimento dos ritos e cerimônias do Antigo Testamento. Mas não apenas eles queriam que eles fizessem isso do ponto de vista assim cultural, cerimonial, mas eles estavam dizendo que se eles não fizessem isso, eles não poderiam ser salvos. E aí Paulo fica bravo por isso. Jesus é suficiente. Você não pode acrescentar nada à sua fé em Jesus para ser salvo. O evangelho que Paulo anunciava, que é o que nós devemos anunciar, o que ele chama de evangelho de Deus, é o evangelho que diz Jesus é o único e suficiente Salvador. Se você quer ser salvo, você tem que crer nele e só. Infelizmente, até hoje, existem muitas seitas que querem acrescentar à guarda da lei, cumprir o sábado, comer isso ou não comer aquilo, não comer carne de porco, e todas aquelas restrições da lei, querem acrescentar isso para a salvação. Paulo está dizendo, isso é anátema, não podemos aceitar isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, não é qualquer pessoa que vem falando que nós também somos cristãos, nós também anunciamos o evangelho. Qual é o evangelho? Se o evangelho não diz é Cristo e só, nada mais, não é o evangelho genuíno, é anátema, é maldito, nós não podemos comungar com isso. A razão por que Paulo está tão furioso aqui é com isso. Nós temos que ficar atentos e não confundir, não misturar, não falsificar o evangelho da graça de Cristo.
Então, leia Gálatas com atenção, com muita atenção. Ela se explica por si só. É verdade que algumas coisas que ele vai falar aqui tem uma referência direta ao Velho Testamento, mas agora que você já leu, já passou pelo Pentateuco, já passou por aquelas cerimônias e leis que foram até às vezes difíceis de a gente entender, a mensagem da carta aos Gálatas vai fazer muito mais sentido. Você vai perceber lendo Gálatas a importância de você ter essa visão geral da Bíblia que a gente tanto está falando, razão pela qual nós estamos incentivando você a fazer a Bíblia em um ano, fazer a leitura da Bíblia completa. Você vai perceber como foi importante você ler a Bíblia inteira até aqui, para você compreender muito melhor essa mensagem importantíssima e esse alerta que Paulo faz aos Gálatas e a todos nós. Vamos então ler Carta aos Gálatas.